Minha mulherada querida, salve, salve! Hoje eu vou trazer um vídeo rapidinho aqui pra vocês, não é nenhuma análise específica de nenhum tipo de jogo ou de uma rodada de um campeonato, é mais sobre tudo isso que tá rolando aí essa semana, referente ao técnico Abel Ferreira e alguns jornalistas, alguns blogueiros estão publicando aí nas páginas de notícias, né, de não só de esportes, mas de notícias referente a todos os assuntos. E parece que a galera tá passando um pouco do ponto aí, tá pegando um pouco pesado em algumas comparações de causas bem sérias, e aí isso é bem ruim. Por quê? Se pinta muito na imprensa aí que o Abel Ferreira é um técnico arrogante, é um técnico diplomático, é um técnico supremacista, mas até onde a gente vê isso aí? Pelo menos nas entrevistas coletivas que a gente vê, teve uma só que o Abel Ferreira acabou passando do ponto, não entendeu muito bem a pergunta do repórter e acabou dando uma patada nele, mas aí depois em seguida na outra reportagem acabou pedindo desculpas. Mas o que você vê é um cara que à beira do campo é explosivo realmente, de fato, acaba passando muito do ponto. Abel Ferreira pode-se dizer aí que é um torcedor à beira do gramado, né? E não é para ser assim, precisa se controlar, até para não prejudicar a própria equipe que ele treina, né? Por ser tomar inúmeros cartões, ser expulso diversas vezes. Mas a gente entende também, a arbitragem no Brasil é muito ruim, mas também não dá para você sortar em todos os jogos que acontecem por conta disso. Senão o Abel Ferreira não vai estar à beira do gramado em nenhum jogo do Palmeiras. Se for a cada erro de arbitragem ele ficar tomando cartão ou ser expulso, não é verdade? Então, acabou pintando algumas comparações aí, algumas matérias referentes ao chute que ele deu no microfone na última partida pelo campeonato da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo. Uma jogada do Jailson já no finalzinho do jogo, um contra-ataque do Palmeiras, o Jailson chutou, a bola desviou, era para ter sido escanteio, o juiz acabou dando um tiro de meta, o Abel surtou, o Abel explodiu e acabou chutando o microfone da imprensa que estava ali do lado. E aí, muito se pergunta o Abel até quando ele vai continuar sendo arrogante dessa forma. Primeiro que para mim a arrogância não tem nada a ver com chutar microfone ou não. Até porque o Filipão muitas vezes já tirou microfones também da sua área técnica ali para evitar que vazem as suas palavras, os seus palavrões na televisão. O próprio Muricy já fez isso também. O Vitor Pereira, que estava treinando o Flamengo nesse último jogo de sábado, pelo Corinthians na última Libertadores, também chutou o microfone da imprensa, e aí a gente não vê esse escândalo todo. O Muricy também é um cara bem durão nas entrevistas, nas coletivas. O Luxemburgo nem se fala. Renato Gaúcho também, referente à reclamação com a arbitragem. Temos o Mano Menezes como baita exemplo. Não é nem para dizer que é referente a ele ser estrangeiro ou não, porque o D'Alessandro era um jogador que reclamava muito também durante as partidas com o árbitro e não era nem perto criticado do que o Abel Ferreira é. Então, o que será que acaba dando essa implicância com os jornalistas referente ao Abel Ferreira? Seria por ele ser um técnico vitorioso com muito pouco tempo de trabalho e aí ele acaba se sobressaindo sobre os outros técnicos que estão aí há anos treinando os times, já fazendo cursos e não conseguem fazer um time jogar bem decentemente? Apesar que o Brasil não é parâmetro para fazer esses testes, né? Sendo que o treinador chega aqui, se um mês ele não dá resultado, é mandado embora, se em 2 meses, 3 meses, o serviço dele, o trabalho dele já não presta mais. O técnico vai lá, ganha um campeonato estadual, perde um clássico, perde 4 jogos no campeonato brasileiro, pronto, já não presta mais o trabalho, o planejamento já é horrível, já é mandado embora. Abel Ferreira ele ganhou tudo que disputou pelo Palmeiras em campeonatos nacionais, vamos assim dizer, faltou apenas o Mundial, que ele acabou perdendo na prorrogação, num detalhe ainda, um pênalti acidentalíssimo que aconteceu com o Luan, e acabou sendo 2-1, mas até então o Abel Ferreira vem fazendo um trabalho muito bom na equipe do Palmeiras. Isso é visto com resultados. Em 2020, nem tanto, talvez a forma de jogar do time fez com que o Abel Ferreira tivesse algumas críticas, um jogador um técnico retrancado, um técnico que aposta só em contra-ataques, mas aí depois recordes e mais recordes e mais recordes, melhor ataque da Libertadores, aí melhor ataque do Brasileiro, mais partidas vencidas fora de casa. Então, o que seria essa implicância? Seria o time que ele treina? Será que o Abel Ferreira, se tivesse em alguns times que a gente sabe que a imprensa dá aquela protegida, ele seria tão criticado como é? Porque o Jorge Jesus era tão implicante com a imprensa e com o juiz quanto o Abel Ferreira. Claro, o Jorge Jesus, à beira do gramado, era um lorde perto do Abel Ferreira, né? Não tinha nem um terço das explosões que o Abel Ferreira tem, o Jorge Jesus tinha. Mas nas coletivas o Jorge Jesus também já foi muito grosseiro, já foi muito arrogante. E aí, ser comparado o chute que o Abel Ferreira deu no microfone com o feminicídio no Brasil, com a agressão doméstica, cara, isso aí pra mim já ultrapassa muitos limites. Comparar o Abel Ferreira, a atitude dele na beira do gramado com o goleiro Bruno, cara, você
tá dizendo um cara que ali no calor do momento, na emoção, na raiva, na revolta, valendo um título, num momento de ira, chuta o microfone, onde muitos já fizeram pior, já chutaram o microfone, já chutaram água, já deram tapas, já fizeram inúmeras coisas com um cara que foi condenado por um assassinato, sabe? Então, tipo, a galera tá levantando uma bandeira errada. A gente sabe que parte da imprensa hoje ela já não é mais tão imparcial como deveria ser. Ela parte mais pro lado parcial. Falar que o Abel Ferreira, será que ele pagaria o microfone, né? Então, e isso é triste porque muitas vezes são jornalistas que eu sou muito fã, que acabaram postando algumas coisas, acabaram falando algumas coisas, e eu sou muito fã. Então, até onde vai essa implicância com o técnico? Será que tem a ver com a pessoa Abel Ferreira, que já foi chamado, como eu falei, de supremacista, de colonizador, de mau caráter? Nem pensam que o cara tem família, tem filhas que acompanham o trabalho dele, que acompanham os jornais locais, sabe? Chega a ser absurdo você comparar um cara que faz o seu trabalho muito bem feito, por sinal, que tem ali os seus defeitos, tem ali suas explosões que precisam. O Abel Ferreira não está certo em sair chutando o microfone, danificando equipamentos, mas você comparar com bandidos condenados, não faz sentido para mim isso. Então, infelizmente, essa seria a imprensa que nós temos hoje, né? Essas comparações são pessoas que importantes, que têm papéis importantes na sociedade, formam muitas opiniões, acabam formando opiniões, e você vê muita gente aí dizendo que o Abel Ferreira é um cara arrogante, que o Abel Ferreira é um cara... Se a gente tirar um pouquinho o clubismo de lado e analisar, será que realmente as reclamações dele não têm sentido? Será que realmente a ira dele, a briga dele à beira do gramado sobre a arbitragem, que nós já viemos falando há muito tempo sobre a arbitragem aqui no Brasil ser fraca, será que realmente ele é esse chorão? Será que ele realmente ele é arrogante? Então fica esse pensamento aí pra galera. Diz o que você acha. Sei que o Abel Ferreira é um absurdo, erra pra caralho, reclama pra caralho também. Tem jogo que é 5 minutos de jogo ele já tá reclamando pra caralho, às vezes até sem razão. Mas deixa seu comentário aí, deixa sua opinião sobre esse tema. É uma coisa muito séria, pessoas importantes formando opiniões importantes, contra uma pessoa que talvez, se a gente parar pra analisar, não está sendo tão incorreta assim. É a única pessoa, na verdade, que briga por um calendário melhor, que briga por uma arbitragem melhor, e é um assunto que vem sendo falado há anos. Desde que eu me conheço por gente, na verdade, o assunto calendário e arbitragem é falado no Brasil. Então, se tivesse mais técnicos que não quisessem só o benefício da arbitragem para si, o benefício do calendário para si, quisesse para o bem do futebol brasileiro, talvez se juntassem ali, fizessem uma reunião, conversassem um pouco mais, talvez conseguisse. Até tentaram, teve aí a questão do Fernando Praz, eu não lembro muito bem o nome do programa, acho que era Futebol Livre, alguma coisa assim, que também não foi para frente. Era questões sobre calendários, horários de jogos, mas não teve combinação, não teve acordo com a televisão por conta da programação, e aí acabou ficando 9h30, que é um horário absurdo para o torcedor. Para a televisão é ótimo, ela passa toda a programação dela, finaliza a programação dela com um jogo de televisão, onde todo mundo está assistindo, mas para o torcedor que vai para o estádio, muitas vezes não tem nem condução para voltar para casa. Então, rapaziada, esse é o vídeo de hoje, foi mais para falar mais sobre esse tema mesmo, que é um tema que vem gerando um pouco de polêmicas, a galera acabou passando um pouquinho do ponto aí nas comparações, e espero que realmente, se o Abel Ferreira não tomar as medidas que precisa ser tomada, que o Palmeiras, a diretoria do Palmeiras, blinde o seu treinador, para que esses ataques diminuam, porque cessar eu acho que não vai cessar, porque aí já parte para uma questão pessoal, já não é uma questão profissional, e aí quando parte para a questão pessoal, infelizmente não tem jeito, você tem que agir com uma forma judicial para evitar que isso se agrave. Forte abraço, galera, tenham uma ótima noite, curte, compartilha o vídeo, comenta aí o que você acha, dá aquela força pro nosso canal. Tchau, tchau.